Qual é a diferença do BRICS para o Sul Global? O BRICS ele é organizado, ele é um clubinho fechado de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que recentemente admitiu novos integrantes, como o Irã, chegou a negociar com alguns países aqui da América Latina também, e é um grupo organizado, eles têm uma agenda de reuniões formais, existe um banco que é o NDB, o New Development Bank, que, se eu não me engano, a Dilma ainda é a presidente do banco, então é um clubinho fechado. E o Sul Global é um termo novo que refere-se aos países em desenvolvimento. Então, hoje nós não falamos mais em países em desenvolvimento, mas falamos em Sul Global. Então, isso incorpora do México para baixo, vindo para os países da África e indo até a Rússia. Quem está isolado, quem não está no Sul Global, Estados Unidos, Canadá e a Europa. Mas alguns países, eles usam o termo Sul Global, como o próprio Brasil, como a Índia, como alguns países da Ásia. Outros países, apesar de serem considerados dentro do Sul Global, não fazem menção, como o próprio Chile, e o próprio México, que ele não fala, e de certa forma ele dá a entender que ele não faz parte do Sul Global devido à sua relação próxima com os Estados Unidos. Então, o Sul Global é mais um conceito, ele não é um bloco formalmente constituído como hoje é o BRICS. Por que que o Xi Jinping ele está avançando sobre as falas considerando o Sul Global e não o BRICS? Porque o BRICS ele é um bloco limitado. Lembra no ano passado, quando eu fazia o programa para vocês e que começou os discursos de guerra comercial, antes mesmo do Trump estar como favorito nas eleições, quando o Biden falava que tinha que impedir o crescimento da China, a Europa tarifando veículos elétricos, aço, equipamentos de geração de energia solar da China, e a China estava com um grande desafio para entregar um crescimento de 5%, visto que o consumo doméstico, principalmente da população, o consumo das famílias, estava retraído, e que uma das maneiras que eu entendia que o país poderia entregar um crescimento de 5% era avançando com as exportações, e aí nós olhávamos naquele momento basicamente para o BRICS, e aí olhávamos para a Índia, olhávamos para a Rússia e principalmente aqui para o Brasil, só que havia uma treta muito grande entre China e Índia. E agora essa treta está sendo resolvida e eu já já comento sobre isso. Então, é um bloco constituído formalmente, mas limitado. E todos esses principais países têm os seus problemas. É difícil a China avançar com exportações muito mais do que faz agora, num país sancionado gravemente como a Rússia, devido à guerra com a Ucrânia, agora no Brasil, na mira dos Estados Unidos, e essa semana certamente teremos novas sanções anunciadas. Então é difícil. Agora, como Sul Global, o Xi Jinping ele resolve alguns problemas. O primeiro deles ele tem um mercado consumidor maior, então ele pode falar em nome de uma comunidade maior do que simplesmente o BRICS, já que há centenas de países dentro deste conceito, e ele também pode emergir como um líder buscando o multilateralismo, buscando uma unificação, uma retirada de barreiras comerciais, um comércio mais livre, mais justo, mais igualitário, que vai de confronto diretamente ao que o Trump está propondo agora, que é protecionismo, que é reduzir esse comércio global, que é o American First, que é fortalecer os Estados Unidos, que é enfraquecer os seus inimigos. Inclusive, o Xi Jinping usou um termo que eu comentei algumas vezes com você, que fazia bastante tempo que ele não aparecia de maneira formal, sem estar na boca dos acadêmicos, que é o fortalecimento da Eurásia.
E é isso que a Organização da Cooperação de Xangai está tentando promover, o fortalecimento da Eurásia. Lembra que eu comentei em alguns programas atrás com vocês na semana retrasada que nós poderíamos colocar esse bloco de China, Rússia, os países da Ásia como o novo Heartland, que é o conceito de Mackinder, quem controla o Heartland controla o mundo. Isso foi declarado agora pelo Xi Jinping quando ele usou o termo Eurásia, fortalecer a Eurásia. É o principal mercado consumidor do mundo hoje, é o mercado mais populoso, a Índia é o mais populoso, a China em segundo. Essa reaproximação dos dois países, do ponto de vista da geopolítica, é um marco importantíssimo. Várias barreiras que haviam foram retiradas, como o visto, como visita ao Tibete, porque muitas pessoas querem visitar os templos lá. O fomento que eles vão começar a fazer sobre o uso de aplicativos na Índia, que não havia esse daí. Inclusive, amanhã termina um leilão de fertilizantes na Índia, onde, se não me engano, a NFL agora quer comprar 2 milhões de toneladas de ureia. Eles têm um teto de preços, o mercado da ureia vinha subindo devido a esses vários leilões que a Índia vinha promovendo, e na semana passada foi anunciada uma nova cota de exportação pela China, tanto de N quanto de P, MAP e DAP, e estima-se que 400 mil toneladas de nitrogênio pode ser destinado da China para a Índia. Essa transação estava bloqueada há mais de 7 anos. E agora, dos 2 milhões que a NFL quer comprar, ela terá basicamente 400 mil toneladas, 20% disso vindo da Índia. Isso dá um refresco para o mercado internacional, por isso que o nitrogênio caiu. E essa nova cota de exportação de P, de MAP e de DAP, também aliviou o mercado, porque há os rumores de que a China enviará parte dessa cota para a Índia. Então, houve uma reaproximação. Eles já declararam apoio às medidas do Brasil, aqui do Lula, agora, tanto a Índia quanto a China, porque a Índia também está sofrendo uma tarifa de 50% do Trump. Então, Índia e Brasil são os dois países mais afetados nessa última rodada de tarifações. Então, o Sul Global, de certa forma, está conseguindo se unir dentro de um propósito, encabeçado por quem? Por Xi Jinping, que é, na verdade, quem tem o lastro para poder enfrentar disso. Inclusive, ele diz que não deve ser usado, e ele não quer que seja usado o termo Guerra Fria. Ele quer acabar com a Guerra Fria, trazendo um comércio multissetorial, multilateral novamente. Então, é um movimento importante que nós temos que acompanhar.